Talvez uma das coisas mais dolorosas da vida seja perceber que sua família ainda existe, mas já não parece a mesma. As pessoas continuam ali, os rostos continuam os mesmos, as mensagens ainda chegam, as reuniões ainda acontecem, mas alguma coisa mudou. E o mais assustador é que quase ninguém consegue explicar exatamente quando isso começou. Talvez você tenha sentido isso nos últimos anos. Conversas que ficaram rasas, silêncios estranhos dentro de casa, pessoas cada vez mais distraídas umas das outras. Como se a conexão emocional tivesse começado lentamente a desaparecer, sem fazer barulho. E sabe o que mais machuca? Muitas famílias não percebem o afastamento quando ele começa, porque ele raramente chega através de uma grande ruptura. Quase sempre começa em pequenos detalhes, na falta de escuta, na ausência de presença verdadeira, na rotina emocionalmente automática, nos olhares cansados, nas refeições silenciosas, na sensação de que ninguém mais consegue conversar profundamente sobre o que sente. E pouco a pouco, a casa continua cheia, mas o coração das pessoas começa a ficar vazio. Talvez sua família ainda esteja junta fisicamente, mas emocionalmente, algo já começou a se afastar há muito tempo. E essa percepção costuma doer profundamente, porque existe um tipo de solidão muito difícil de explicar. É quando a pessoa se sente sozinha, mesmo cercada pela própria família, quando percebe que os vínculos ainda existem, mas a intimidade emocional desapareceu, e então surgem perguntas silenciosas que quase ninguém consegue responder. O que aconteceu com a gente? Em que momento paramos de nos sentir próximos? Por que parece que cada um começou a viver isolado dentro do próprio mundo? Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo, e talvez o problema não esteja apenas nas mudanças da sociedade, no excesso de tecnologia ou na correria da vida moderna. Talvez exista também um enfraquecimento espiritual silencioso acontecendo dentro das famílias. Porque, segundo ensinamentos da doutrina espírita, os ambientes emocionais influenciam diretamente a energia espiritual das pessoas que convivem ali. Isso significa que casas sem diálogo, sem acolhimento emocional, sem oração, sem presença verdadeira, começam lentamente a carregar um peso invisível. E o mais assustador é que muita gente aprende a conviver com isso como se fosse normal. Aprende a viver distante emocionalmente. Aprende a esconder sentimentos. Aprende a sobreviver em silêncio. Mas a alma percebe. A alma sempre percebe quando o amor começa a perder espaço para a indiferença emocional. E talvez exista um motivo silencioso por trás desse afastamento que quase ninguém está enxergando. Porque algumas famílias não começaram a se perder nas grandes discussões. Começaram a se perder no dia em que deixaram de realmente se sentir. Às vezes a dor fica tão escondida que ninguém percebe que a família está adoecendo emocionalmente aos poucos. Então, se em algum momento deste vídeo você sentir que essa mensagem toca algo muito íntimo dentro de você, permita-se continuar. Porque o que vem agora costuma mexer profundamente com pessoas que começaram a perceber que sua família mudou, mas nunca conseguiram entender exatamente por quê. Quase nenhuma família percebe o momento exato em que começa a se afastar, porque não acontece de uma vez. Não é como uma porta que bate violentamente. É mais parecido com uma luz que vai se apagando devagar. Até que um dia, ninguém mais consegue lembrar quando a casa deixou de ser emocionalmente viva. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo em muitas famílias hoje. As pessoas continuam convivendo, mas já não conseguem realmente se encontrar. Cada um preso no próprio cansaço, na própria rotina, nas próprias distrações. E o mais estranho é que tudo parece normal por fora. As fotos continuam sendo postadas. As mensagens automáticas continuam chegando. Os aniversários ainda acontecem. Mas emocionalmente, algo começou a desaparecer há muito tempo. Talvez você já tenha vivido essa cena. Uma mesa cheia. Várias pessoas reunidas. Mas quase ninguém verdadeiramente presente. Cada olhar preso em uma tela. Cada mente distante. Cada coração carregando preocupações que nunca são compartilhadas.
E pouco a pouco, o silêncio emocional começa a ocupar espaços que antes pertenciam ao afeto. As conversas ficam superficiais. As perguntas deixam de ser sinceras. Os sentimentos passam a ser escondidos. E então nasce um dos maiores vazios da vida moderna: a convivência sem conexão. Isso destrói famílias silenciosamente, porque algumas famílias não acabam por falta de amor. Acabam porque o amor deixou de ser alimentado emocionalmente. E existe algo ainda mais profundo nisso, segundo reflexões presentes no Evangelho. Segundo o Espiritismo, os laços familiares não existem apenas para convivência material. Eles também representam oportunidades espirituais de aprendizado, acolhimento, paciência, crescimento emocional e evolução da alma. Mas quando a convivência se transforma apenas em rotina mecânica, os vínculos começam lentamente a enfraquecer. E o mais perigoso é que muita gente não percebe os sinais. A pessoa para de conversar profundamente com os pais. Os irmãos deixam de compartilhar a própria vida. Os filhos crescem emocionalmente distantes. Os casamentos viram apenas convivência automática. Tudo continua funcionando por fora. Mas emocionalmente, a família começa a desaparecer por dentro. E talvez uma das frases mais tristes dos tempos modernos seja esta: moramos juntos, mas já não nos conhecemos mais. Isso dói porque é real. Muitas pessoas vivem dentro da mesma casa há anos, sem saber o que o outro realmente sente, sem perceber depressões silenciosas, ansiedades escondidas, medos não compartilhados, solidões invisíveis. E sabe o que torna tudo ainda mais doloroso? Quase sempre o afastamento emocional começa muito antes do afastamento físico. Primeiro as almas se distanciam, depois os corpos. E existe algo ainda mais perigoso acontecendo nas famílias modernas. Muita gente já não sabe mais como criar presença emocional verdadeira, porque foram aprendendo a sobreviver na superficialidade. Mas a próxima revelação costuma mexer profundamente com quem sente que existe um cansaço estranho dentro da própria casa, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Porque algumas famílias estão adoecendo emocionalmente juntas, sem perceber. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. A pessoa dorme e continua exausta, tira férias e continua vazia. Tenta descansar, mas sente que algo dentro dela permanece pesado. E muitas vezes esse desgaste começa exatamente dentro do ambiente familiar. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. Você entra em casa e imediatamente sente a energia mudar. O silêncio pesa. As pessoas parecem emocionalmente distantes. Tudo funciona, mas nada acolhe. E o mais assustador é que ninguém fala sobre isso. Porque existem famílias que convivem diariamente, mas vivem emocionalmente desconectadas há anos. Pais cansados demais para ouvir. Filhos fechados emocionalmente. Pessoas tentando sobreviver às próprias dores internas, sem perceber que todos dentro da casa também estão adoecendo aos poucos. E então, começam os pequenos sinais. Irritação constante, respostas frias, falta de paciência, sensação permanente de tensão, como se existisse algo invisível tornando o ambiente emocionalmente pesado. Só que quase ninguém para perceber o que realmente está acontecendo. As pessoas apenas seguem vivendo no automático. Acordam cansadas, conversam superficialmente, se distraem para evitar sentir. E vão se afastando emocionalmente sem perceber. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje sentem saudade de uma sensação que nem conseguem explicar direito. Saudade de pertencimento. Saudade de acolhimento verdadeiro. Saudade de se sentir emocionalmente seguro dentro da própria casa. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. Segundo a visão espírita, ambientes emocionalmente adoecidos também afetam espiritualmente todos que convivem ali, porque pensamentos, emoções e sentimentos criam campos vibracionais constantes. Isso significa que casas tomadas por ressentimentos, tensão emocional, mágoas acumuladas e ausência de diálogo começam lentamente a
a gerar desgaste energético nas almas que vivem naquele ambiente. E talvez seja exatamente isso que muita gente sente, mas nunca conseguiu nomear: a sensação de entrar em casa e não encontrar paz. Como se existisse um peso invisível no ar. E o mais triste é que muitas famílias aprendem a conviver tanto tempo nesse estado que passam a acreditar que viver emocionalmente distante é normal. Mas não é. O ser humano foi criado para a conexão emocional, para acolhimento, para a presença verdadeira. E quando isso desaparece, algo dentro da alma começa lentamente a enfraquecer. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje vivem cercadas de familiares, mas emocionalmente abandonadas. Isso gera um vazio silencioso extremamente profundo. Porque existem dores que não vêm da ausência física das pessoas, vêm da ausência emocional. E existe um detalhe espiritual nisso que poucas pessoas levam realmente a sério. Algumas famílias não estão apenas cansadas emocionalmente. Algumas estão espiritualmente adoecidas pela falta de harmonia, diálogo, compaixão e presença verdadeira. E o que vem agora costuma mexer profundamente até com pessoas que nunca haviam pensado sobre isso dessa maneira. Porque existem casas onde o problema já deixou de ser apenas psicológico. Muita gente acredita que os conflitos familiares começam apenas nas palavras. Mas, às vezes, o desgaste começa muito antes da discussão acontecer. Começa na energia emocional que vai sendo construída silenciosamente dentro da casa. Pensamentos negativos repetidos, mágoas nunca resolvidas, silêncios carregados de ressentimento, feridas emocionais escondidas durante anos. E pouco a pouco, o ambiente inteiro começa a mudar. Talvez você já tenha entrado em um lugar onde aparentemente estava tudo normal, mas sentiu um peso difícil de explicar, como se o ar estivesse carregado, como se existisse tensão mesmo no silêncio. Segundo ensinamentos da doutrina espírita, isso não acontece apenas no plano emocional. Os espíritos também são influenciados pela vibração dos ambientes. O Livro dos Espíritos ensina que nossos pensamentos e sentimentos criam sintonia espiritual constantemente. Isso significa que casas alimentadas por raiva, críticas constantes, agressividade emocional e sofrimento contínuo começam lentamente a gerar um campo vibracional adoecido. E o mais assustador é que muitas famílias vivem anos dentro desse estado sem perceber. As pessoas deixam de conversar verdadeiramente, passam a se atacar emocionalmente em pequenos gestos. Ironias substituem carinho, indiferença substitui presença. E então começa algo extremamente perigoso: o endurecimento emocional da alma. A pessoa já não consegue demonstrar afeto, já não consegue pedir perdão, já não consegue se abrir emocionalmente, como se algo dentro dela tivesse se fechado depois de tantas decepções acumuladas. E isso cria um ambiente espiritualmente pesado, porque quando uma casa perde diálogo, acolhimento e espiritualidade, o sofrimento emocional começa a se espalhar silenciosamente entre todos que vivem ali. Talvez seja por isso que algumas famílias parecem emocionalmente exaustas o tempo inteiro, mesmo sem grandes tragédias aparentes. Existe irritação constante, sensação de peso, desânimo, conflitos repetitivos. E sabe o que torna isso ainda mais profundo? Muitas vezes ninguém é completamente culpado. São pessoas feridas tentando sobreviver emocionalmente, pessoas cansadas, espíritos sobrecarregados, almas emocionalmente desconectadas umas das outras. Mas existe algo ainda mais delicado dentro da visão espírita. Ambientes emocionalmente desequilibrados também favorecem influências espirituais negativas. Porque espíritos em sofrimento buscam sintonia com emoções semelhantes. Isso não significa viver com medo, mas significa compreender que pensamentos constantes de raiva, ódio, tristeza profunda e desarmonia emocional enfraquecem espiritualmente os ambientes familiares. E talvez seja exatamente por isso que algumas casas parecem perder lentamente a leveza, a alegria e a sensação de paz, como se algo invisível estivesse consumindo emocionalmente todos ali. Mas o mais assustador não é isso. O mais assustador
É perceber que muitas famílias acreditam que o verdadeiro problema são apenas as discussões, quando na verdade o vínculo emocional já vinha enfraquecendo silenciosamente há muito tempo. E existe algo ainda mais destrutivo acontecendo nas famílias modernas. Algo que separa pessoas que ainda se amam, mas já não conseguem mais demonstrar esse amor. Porque o próximo passo desse afastamento costuma acontecer dentro do orgulho silencioso da alma. Existe uma frase que destruiu silenciosamente muitas famílias. Se ele realmente se importasse, teria me procurado. E o mais triste é que do outro lado, muitas vezes existe alguém pensando exatamente a mesma coisa. Assim começam algumas das distâncias mais dolorosas da vida. Não através da falta de amor, mas através do orgulho ferido. Talvez você já tenha vivido isso. Uma mágoa que nunca foi conversada. Uma decepção guardada por tempo demais. Uma palavra dita em um momento difícil, que continuou ecoando dentro da alma durante anos. E então, duas pessoas que ainda se amam começam lentamente a se afastar. Ninguém dá o primeiro passo. Ninguém demonstra vulnerabilidade. Ninguém consegue dizer: "Você me machucou. Eu senti sua falta. Eu queria que as coisas fossem diferentes." Porque o orgulho emocional cria uma armadura silenciosa. A pessoa sofre, mas finge indiferença, sente saudade, mas permanece em silêncio. Quer reconciliação, mas espera que o outro tome iniciativa. E enquanto ninguém se move, o tempo começa a transformar distância em rotina. Isso dói profundamente, porque muitas famílias não acabaram por falta de sentimento. Acabaram porque ninguém conseguiu abaixar a própria dor primeiro. Talvez seja por isso que existam filhos que passam anos sem conversar com os pais, mesmo pensando neles todos os dias. Irmãos que sentem saudade uns dos outros, mas já não sabem como recomeçar. Pessoas que revisitam antigas mensagens escondidas, apenas para sentir novamente a presença emocional de alguém que hoje parece distante demais. E sabe o que torna isso ainda mais triste? O orgulho raramente parece orgulho para quem está sofrendo. Quase sempre parece proteção emocional. A pessoa acredita que está apenas tentando evitar novas feridas, mas pouco a pouco, começa também a bloquear afeto, diálogo e reconciliação. E então nascem os silêncios longos, aniversários frios, datas importantes sem ligação, mensagens digitadas e apagadas antes de serem enviadas. Enquanto isso, o tempo continua passando. E talvez essa seja uma das coisas mais assustadoras da vida adulta. Perceber que existem pessoas importantes envelhecendo longe de nós, enquanto ninguém consegue quebrar o próprio orgulho emocional. Segundo reflexões do Evangelho. Segundo o Espiritismo, muitas dores humanas permanecem porque os corações se endurecem mais rápido do que se abrem para o perdão. Isso mexe profundamente com a alma, porque no fundo, quase todo ser humano quer ser acolhido emocionalmente. Quer sentir que ainda importa. Quer sentir que ainda existe amor. Mas existe algo ainda mais doloroso que pouca gente percebe. Algumas pessoas só entendem o valor de certos vínculos quando já não conseguem mais recuperá-los da mesma forma. E isso deixa marcas profundas, porque existem palavras que nunca foram ditas, abraços que nunca aconteceram, reconciliações que foram adiadas até o tempo se tornar distante demais. E talvez o que vem agora seja uma das reflexões mais difíceis de aceitar. O tempo emocional perdido dentro de uma família não volta da mesma maneira. E é exatamente aqui que muitas almas começam a despertar para uma verdade silenciosa que muda completamente a forma de enxergar os próprios relacionamentos. No começo, parece apenas uma fase. Alguns dias sem conversar, uma visita adiada, uma mensagem respondida friamente, um encontro que fica para depois. E então a vida continua correndo. O trabalho ocupa espaço, os problemas aumentam, as preocupações se acumulam, e sem perceber, aquilo que parecia temporário começa lentamente a virar distância permanente. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo em muitas famílias neste momento. As pessoas acreditam que ainda existe tempo,
tempo para pedir desculpas, tempo para conversar, tempo para reconstruir os vínculos. Mas existe uma verdade emocional extremamente dolorosa. O tempo não afasta apenas os corpos. O tempo também modifica os corações, porque quanto mais os anos passam sem reconexão emocional, mais difícil se torna recomeçar. As conversas ficam estranhas, o silêncio aumenta, o orgulho se fortalece, e então nasce um medo silencioso dentro das pessoas, o medo de já ser tarde demais. Talvez você conheça essa sensação, querer procurar alguém, mas não saber mais como começar, sentir saudade, mas não conseguir atravessar o peso dos anos, pensar todos os dias em alguém da família, enquanto a distância continua crescendo em silêncio. Isso destrói emocionalmente muita gente, porque existem pessoas que passam anos esperando um sinal de aproximação, enquanto o outro lado também espera exatamente a mesma coisa. E o tempo vai criando um abismo invisível, um abismo feito de silêncio, de orgulho, de medo emocional. Até que um dia as pessoas percebem algo assustador. Já não sabem mais como voltar a ser o que eram antes. Isso dói profundamente na alma, porque o ser humano foi criado para pertencimento emocional. Foi criado para sentir acolhimento, conexão, presença verdadeira. E quando os vínculos familiares se rompem lentamente, algo dentro da pessoa também começa a se fragmentar. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje vivem carregando uma saudade que nunca conseguem explicar completamente. Não é apenas saudade da família, é saudade da sensação de ter um lugar emocional seguro no mundo. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Segundo ensinamentos espíritas, os laços familiares são oportunidades preciosas de evolução da alma. E quando o orgulho, a distância emocional e o endurecimento dos sentimentos dominam esses vínculos, muitas pessoas começam a despertar tarde demais para o valor espiritual da convivência. Isso mexe profundamente porque ninguém imagina que um dia pode sentir falta até das coisas simples, da voz de alguém na cozinha, de uma conversa comum, de uma presença que parecia garantida. E talvez uma das dores mais silenciosas da vida seja perceber que o tempo passou rápido demais, enquanto os corações permaneciam distantes. Porque existem famílias que não foram destruídas por grandes tragédias. Foram destruídas lentamente pela soma de pequenas ausências emocionais. E é aqui que muitas almas começam a despertar para uma verdade dolorosa. Talvez ainda exista amor, mas o tempo transformou a distância em algo muito mais difícil de atravessar. Só que existe uma pergunta extremamente importante que quase ninguém faz antes que seja tarde. Ainda existe algo capaz de reconstruir vínculos emocionalmente enfraquecidos pelo tempo? O que vem agora costuma tocar profundamente pessoas que ainda carregam esperança silenciosa dentro do coração. Mesmo depois de tantos afastamentos, tantas mágoas, tantos silêncios, ainda existe algo que pode impedir algumas famílias de morrerem emocionalmente. E talvez essa seja uma das mensagens mais importantes dentro dos ensinamentos inspirados por Chico Xavier. Porque Chico Xavier compreendia profundamente a dor humana. Ele sabia que existem famílias marcadas por conflitos difíceis, feridas antigas, desentendimentos que atravessam anos, mas também ensinava algo que quase ninguém consegue praticar facilmente. Reconciliação começa muito antes do reencontro físico. Ela começa dentro da alma. Isso muda completamente a forma de enxergar os vínculos familiares, porque muitas pessoas esperam que o outro mude primeiro, peça perdão primeiro, demonstre amor primeiro. Enquanto isso, o coração vai endurecendo em silêncio. E talvez seja exatamente aqui que tantas famílias começam a se perder definitivamente, porque o orgulho emocional impede pequenos gestos que poderiam salvar relações inteiras. Uma mensagem sincera, um abraço inesperado, uma conversa honesta, uma oração feita em silêncio pelo outro. Parece simples, mas existem pessoas que passam anos desejando exatamente isso, sem jamais conseguir dar o primeiro passo. E o tempo continua levando embora oportunidades emocionais preciosas. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo,
A verdadeira transformação espiritual exige humildade interior. Não aquela humildade superficial de palavras bonitas, mas a coragem emocional de quebrar ciclos de frieza, ressentimento e distância. Isso é profundamente difícil, porque quem foi machucado também carrega medo. Medo de se abrir novamente, medo de ser rejeitado outra vez, medo de sofrer ainda mais. Mas existe algo espiritualmente muito forte nisso. Algumas famílias não precisam voltar a ser perfeitas para voltar a existir amor. Talvez nunca mais sejam iguais ao que eram antes, mas ainda podem reencontrar acolhimento, respeito, presença emocional e paz. E talvez esse seja um dos maiores erros das relações humanas. As pessoas acreditam que reconciliação significa apagar toda a dor. Mas não. Às vezes, reconciliação significa apenas parar de alimentar o sofrimento. Parar de transformar orgulho em muro emocional. Parar de esperar o momento perfeito para demonstrar afeto. Porque existe uma verdade extremamente dolorosa que quase ninguém percebe enquanto ainda há tempo. Muitas pessoas só entendem o valor emocional da família quando já não conseguem mais alcançar quem amavam da mesma forma. Isso deixa cicatrizes profundas na alma. E talvez por isso Chico Xavier falasse tanto sobre paciência, compreensão e oração dentro do ambiente familiar. Porque famílias emocionalmente adoecidas não precisam apenas de convivência, precisam de presença espiritual, precisam de escuta verdadeira, precisam de acolhimento emocional, precisam voltar a sentir umas às outras. E existe uma reflexão que costuma tocar profundamente quem chegou até aqui. Talvez algumas relações da sua vida ainda possam florescer novamente, se alguém tiver coragem de interromper o ciclo de silêncio. Mas existe algo ainda mais profundo que vem agora. Porque talvez o maior problema das famílias modernas não seja apenas a distância emocional. Talvez seja aquilo que elas estão perdendo silenciosamente sem perceber. Talvez o mundo nunca tenha estado tão conectado e, ao mesmo tempo, tão emocionalmente distante. As pessoas conseguem conversar com alguém do outro lado do planeta em segundos, mas já não conseguem olhar profundamente nos olhos de quem vive dentro da própria casa. Isso revela algo extremamente doloroso sobre o nosso tempo. Muitas famílias não estão perdendo apenas convivência, estão perdendo presença emocional, confiança, escuta, pertencimento. E talvez a maior tragédia silenciosa da vida moderna seja exatamente essa. Pessoas emocionalmente órfãs, mesmo com a família ainda viva. Isso mexe profundamente com a alma, porque existe uma carência emocional que dinheiro nenhum consegue preencher. A necessidade de sentir acolhimento verdadeiro, de sentir que existe alguém disposto a ouvir sem julgar, de sentir que ainda existe um lugar seguro para o coração descansar. Mas em muitas famílias, esse espaço desapareceu lentamente. E então começam a surgir adultos emocionalmente cansados, filhos emocionalmente fechados e pais que já não sabem como se reconectar com quem amam. Talvez você já tenha percebido isso. Pessoas convivendo diariamente, mas incapazes de conversar sobre o que realmente sentem. Pais envelhecendo em silêncio. Filhos carregando dores que nunca conseguem compartilhar. Irmãos se tornando estranhos ao longo dos anos. E o mais assustador é que quase tudo isso acontece sem grandes explosões. Apenas através de pequenas ausências emocionais repetidas durante muito tempo. Uma conversa que nunca aconteceu. Um abraço adiado. Um pedido de perdão engolido pelo orgulho. Até que um dia o vínculo já não possui mais força suficiente para atravessar a distância criada entre as almas. Isso provoca uma solidão extremamente profunda. Porque existem pessoas cercadas de familiares, mas emocionalmente abandonadas há anos. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente hoje vive tentando preencher vazios internos com distrações constantes. Excesso de trabalho, celular o tempo inteiro, isolamento emocional, fuga silenciosa da própria dor. Mas a alma continua sentindo falta daquilo que perdeu, da conexão humana verdadeira. E existe algo ainda mais profundo nisso, segundo a espiritualidade. Famílias não surgem por acaso.
O Livro dos Espíritos ensina que os laços familiares representam oportunidades preciosas de crescimento espiritual, reparação emocional e evolução da alma. Isso significa que quando uma família se destrói emocionalmente, muitas oportunidades espirituais também começam a se perder silenciosamente. Talvez seja por isso que certas pessoas sentem uma tristeza tão difícil de explicar quando percebem o afastamento dentro da própria família. Porque no fundo a alma sabe que perdeu algo precioso. Não apenas convivência, mas presença emocional verdadeira. E talvez o mais doloroso seja perceber isso tarde demais. Perceber que o tempo passou rápido, que as pessoas mudaram, que os vínculos enfraqueceram, enquanto todos acreditavam que ainda haveria outra oportunidade. Mas existe algo que pode mudar completamente essa história. E talvez ainda exista tempo para reconstruir certas conexões antes que o silêncio se torne definitivo. Só que isso exige uma decisão emocional que poucas pessoas têm coragem de tomar. Porque a próxima revelação não fala apenas sobre família. Ela fala sobre aquilo que precisa mudar dentro da própria alma, para que o amor volte a existir emocionalmente dentro de uma casa. Talvez a reconstrução de uma família não comece com grandes discursos, nem com promessas emocionantes. Talvez ela comece em algo muito mais silencioso, na coragem de voltar a sentir. Porque muitas famílias não perderam totalmente o amor, perderam a capacidade de demonstrá-lo emocionalmente, e isso muda tudo. Talvez ainda exista carinho escondido atrás do orgulho, saudade escondida atrás do silêncio, afeto escondido atrás de pessoas que desaprenderam a demonstrar o que sentem. Mas existe um detalhe extremamente importante. Nenhuma reconciliação verdadeira nasce apenas da convivência física. Ela nasce da presença emocional. Isso significa aprender novamente a ouvir, a enxergar, a acolher. Parece simples, mas nos tempos atuais, poucas pessoas realmente escutam umas às outras sem distrações, sem julgamentos e sem pressa. Talvez seja por isso que tantas almas estejam emocionalmente cansadas dentro das próprias famílias, porque convivem diariamente, sem se sentirem verdadeiramente vistas. E às vezes um único gesto sincero consegue romper anos de distância emocional. Uma conversa honesta, um abraço inesperado, uma oração feita junto, um pedido de perdão vindo do coração. São pequenos movimentos emocionais que começam lentamente a devolver vida aos vínculos. Segundo reflexões do Evangelho, segundo o Espiritismo, a verdadeira transformação espiritual começa primeiro dentro da intimidade da alma. Isso significa que muitas famílias só voltarão a se reconectar quando alguém tiver coragem de interromper o ciclo de orgulho, frieza e silêncio emocional. E talvez esse alguém precise surgir exatamente quando ninguém mais acredita que ainda existe solução. Isso exige maturidade espiritual. Porque reaproximar não significa fingir que nunca existiram dores. Significa decidir que o sofrimento não continuará controlando o futuro daquela relação. E existe algo muito profundo nisso. Muitas pessoas esperam mudanças gigantes, quando na verdade, as famílias começam a se reconstruir em detalhes quase invisíveis. Na escuta verdadeira, na presença genuína, na capacidade de perceber a dor silenciosa do outro. Talvez seja por isso que algumas famílias emocionalmente quebradas ainda conseguem se reencontrar anos depois, porque em algum momento alguém escolheu o amor acima do orgulho. E isso possui uma força espiritual gigantesca. Porque toda casa precisa de algo que vai além das paredes. Precisa de energia emocional viva. Precisa de acolhimento. Precisa de paz espiritual. Sem isso, a convivência vira apenas sobrevivência emocional compartilhada. Mas existe algo ainda mais importante. Nem toda família voltará a ser exatamente como era antes. E aceitar isso também faz parte da maturidade da alma. Algumas relações serão reconstruídas de outra maneira. Mais conscientes, mais respeitosas, mais humanas. E talvez isso já seja uma forma profunda de cura espiritual, porque no fundo, muitas pessoas não precisam de perfeição familiar, precisam apenas sentir que ainda existe amor verdadeiro dentro da casa.
E talvez o primeiro passo para essa mudança não precise vir do outro. Talvez precise começar dentro da própria alma. Porque o encerramento dessa jornada traz uma reflexão extremamente profunda. As famílias não precisam morrer em silêncio. Talvez uma das cenas mais tristes da vida moderna seja ver famílias inteiras convivendo emocionalmente como estranhos. Pessoas dividindo a mesma casa, mas não os próprios sentimentos. Pais que já não sabem como alcançar os filhos. Filhos que carregam dores silenciosas sem conseguir conversar. Irmãos que ainda se amam, mas desaprenderam a se aproximar. E o mais doloroso é que quase tudo isso acontece em silêncio, sem grandes despedidas, sem grandes tragédias, apenas através da ausência lenta de presença emocional. Talvez seja por isso que tantas pessoas hoje sintam uma saudade difícil de explicar. Saudade de conexão verdadeira, saudade de acolhimento, saudade de sentir que pertencem emocionalmente a algum lugar. Mas existe algo profundamente importante que este vídeo talvez tenha tentado mostrar à sua alma. Nem toda família destruída começou sem amor. Muitas começaram cheias de afeto e foram se afastando aos poucos, sufocadas pela correria, pelo orgulho, pelas mágoas acumuladas e pela incapacidade de expressar emoções profundas. E talvez o maior perigo não sejam os conflitos. Talvez seja a indiferença emocional crescendo silenciosamente dentro da convivência. Porque quando as pessoas deixam de se enxergar verdadeiramente, os vínculos começam lentamente a morrer por dentro. Mas ainda existe esperança. Enquanto existir sensibilidade emocional, ainda existe possibilidade de reconstrução. Talvez não da forma perfeita que imaginamos, mas de uma forma mais consciente, mais humana, mais espiritualizada. Porque famílias não precisam ser perfeitas para serem abrigo da alma. Precisam apenas voltar a sentir umas às outras. E talvez essa seja uma das maiores carências emocionais da humanidade atual. Pessoas desesperadas por conexão verdadeira, escondidas atrás de rotinas cansadas e silêncios emocionais cada vez maiores. Segundo ensinamentos da espiritualidade cristã e da doutrina espírita, os laços familiares representam oportunidades profundas de crescimento interior. Isso significa que muitas vezes, a família não existe apenas para gerar conforto. Ela existe para ensinar amor, paciência, perdão, empatia e evolução da alma. Mas para isso, alguém precisa interromper o ciclo de frieza emocional. Alguém precisa voltar a sentir. Talvez seja por isso que esta mensagem tenha chegado até você hoje. Porque algumas almas começam a despertar exatamente no momento em que percebem que ainda há tempo de salvar aquilo que realmente importa. Talvez não seja possível mudar tudo. Talvez algumas feridas ainda levem tempo para cicatrizar. Mas pequenos gestos ainda podem impedir que certas relações desapareçam completamente. Uma conversa sincera, uma presença mais verdadeira, uma oração silenciosa feita com amor. Às vezes é assim que a espiritualidade começa lentamente a reconstruir uma casa por dentro. E talvez muitas famílias estejam apenas esperando alguém ter coragem de voltar a sentir, antes que o silêncio emocional se torne definitivo. Se esta mensagem conversou com alguma parte silenciosa da sua história, talvez sua alma apenas estivesse precisando lembrar que vínculos humanos precisam ser alimentados antes que o tempo transforme presença em saudade. E se sentir no coração, compartilhe nos comentários aquilo que você acredita que as famílias estão perdendo nos dias de hoje. Porque muitas pessoas chegam até este tipo de vídeo carregando dores invisíveis, até perceberem que não estão sozinhas. E talvez esta seja apenas uma das muitas conversas espirituais que ainda precisamos ter, sobre família, alma, conexão emocional e os silêncios que o mundo moderno está criando dentro das casas. Algumas famílias não precisam de perfeição. Precisam apenas voltar a enxergar a dor silenciosa umas das outras.